Bora lá, minha gente, tudo bom com vocês aí? Imagina o seguinte, quero começar com um pensamento aqui. Você começa ganhando uma grana boa e aí de repente você começa a gastar. E aí você se vê ali numa bola de neve, né? Quase em dívidas, vamos dizer. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa nossa convidada de hoje. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Daniele Diz. Olá! Né? Influenciadora. Começou aí no YouTube já faz bastante tempo. Com os vídeos aí de trollagem, desafio. Sim. Você não vai me trollar não, né? Ah, eu gostei que você fez uma pesquisa boa aí da minha vida, né? Já descobriu já que eu quase fali. Ih, caramba! Que eu já quase fui pro Beleléu, mas a gente tá aqui mesmo? hoje, é um prazer estar aqui falando sobre finanças, falando sobre dinheiro, porque quem não gosta de ter dinheiro, né? É bom, Todo mundo gosta de ter dinheiro, mas o pessoal gosta de perder dinheiro, né? É mais complicado. E isso é complicado, mas hoje a gente vai bater um papo e entender todo esse rolê aí, como é que foi desse negócio de quase falência aí que você falou. Pois é, eu tava inclusive conversando com meu irmão um dia desse. Meu irmão, ele é administrador de empresas, então assim, ele sabe muito sobre como, né, controlar ali as finanças, mas não sabia muito como me controlar, porque eu era dona do meu nariz. Entendi. Eu sabia de tudo, aquela lá que sabe tudo. Sabe tudo? Sabe tudo, gente. Sabe tudo até na hora que, né, começa a meter os pés pelas mãos. Então, assim, como você disse, comecei na internet já tem mais ou menos uns 6, 7 anos, quando tudo era mato, né? Quando o pessoal começou a entender ali como que trabalhar com a internet dava dinheiro, e dá muito dinheiro, se você sabe como trabalhar. E até então, né, eu tinha ali o dinheirinho que meu pai me dava, meu pai pagava a minha faculdade a princípio, mas eu nunca tinha dinheiro suficiente para esbanjar. Comecei a trabalhar com a internet e comecei a ganhar bastante dinheiro, sabe? Era assim... É até meio que assustador, porque do nada você entrava na conta, tinha lá uma grana que você falava de onde veio, para onde vai. Como é que é isso? Como é que é isso? E para uma pessoa que não tinha um preparo, né? Porque eu acho que assim nas escolas tinha que ensinar um pouco sobre economia, como controlar seu dinheiro, como investir. Não tem isso. Eu não sei se hoje em dia, né? Eu já tô mais velha, então assim, eu não sei se hoje em dia tem. Tem alguns aí. Estamos mas aqui. assim, e aí eu comecei a ganhar bastante dinheiro, ganhar muito. E como eu não tinha, igual eu disse, eu comecei a gastar. E gastava. E gastava. E era cartão de crédito 10 mil reais no mês, assim. E eu, no início ali, eu tava começando ainda. E foram bastante... Foi mais ou menos uns 3 anos, assim. Ganhando e gastando. Ô, Dani, desculpa, posso te chamar de Dani? Pode, claro. Pode? Tá, beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi ali que você começou, você viu que era influenciadora? Isso foi um desejo seu desde o início ou não? Como é que você chegou nesse ponto ali que você começou a ganhar esse dinheiro? Sim, então, foi mais ou menos assim. Eu comecei gravando com o Rangel, mas eu não tinha muita coragem, sabe? Eu tinha uma insegurança muito grande, tinha muito medo do que as pessoas iam falar, dos comentários, principalmente porque eu sofri muito bullying na escola, então assim, eu tinha uma insegurança enorme pra fazer os vídeos sozinha. Eu comecei quando o meu empresário, o senhor Alex, que assim, ele é o gestor da minha carreira, e eu devo praticamente assim, todo o meu dinheiro a ele, né? Porque ele que me colocou nesse meio. E o Alex, ele trabalhava com o Rangel na época já vendia o Rangel, e aí ele virou pra mim e falou: entra pra LR, vamos trabalhar com a gente. E ele falou uma frase pra mim que faz muito sentido na minha vida. E quando ele me falou isso na época, eu ficava assim, não, esse homem tá doido. Ele virou pra mim e falou assim: um dia você vai ganhar tanto dinheiro que você não vai saber que você tá ganhando dinheiro e você tá ganhando dinheiro. Ele falou isso daí pra você? Ele falou isso na época eu não tinha 50 centavos pra cagar na rodoviária. E ele falou exatamente isso: você vai ganhar tanto dinheiro que você não vai saber que você tá ganhando dinheiro e você tá ganhando. Como é que você recebeu essa frase na época? Eu achei que ele tava doidão da cabeça. Eu falei, gente, esse homem tá pirado, não faz sentido nenhum. Até que um dia isso acontece, na verdade. Basicamente, o que acontece? As marcas que eu trabalho, elas pagam 30, 60, 90 dias, certo? Então, às vezes eu faço uma campanha, eu até esqueço que eu fiz aquela campanha. E aí, do nada, o Alex me manda um Pix. E aí eu falo, de onde veio esse Pix? Ele esqueceu que você tá ganhando dinheiro? E eu continuo fazendo dinheiro e ganhando dinheiro. É basicamente o que acontece. Bola de neve. E aí, nisso, eu comecei... E o Alex, ele sempre via potencial em mim. Ele e o Rangel, falava: Dani, você tem que começar, você tem que fazer. Eu demorei um pouco
O Rangel, ele tem a carreira dele, ele tem mais anos na minha frente, porque por conta da minha insegurança, eu demorei, digamos assim, uns 2, 3 anos para realmente começar, para realmente entender o mercado, para realmente querer fazer. Porque até então era aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E foi nessa época que eu gastei muito dinheiro. Por quê? Eu não via tanto esforço no meu trabalho, eu não via o valor do meu trabalho. Eu achava que aquilo dali era uma fase. Eu fazia jornalismo na faculdade ainda, na época, então eu achava que eu não ia trabalhar com aquilo. Tanto que o Rangel falava, a Dani, ela tá fazendo isso agora, ela não quer. Porque era o que eu falava. Eu queria fazer jornalismo esportivo, não era o que eu queria trabalhar com a internet, até porque eu não tava... Não era uma coisa focada ali, que você estava pensando em seguir essa carreira. Não era. Mas aí eu comecei a ganhar o dinheiro e eu fui entendendo o mercado, eu fui entendendo como me posicionar, eu fui fazendo muita terapia também para cuidar da minha mente, para ter mais autoconfiança, para ter mais segurança, para conseguir me posicionar, para ser cada vez mais eu. E eu gosto de falar que naquela época, né, que é bem no meu início, era como se eu tivesse criado um personagem. E esse personagem que eu criei, como eu sou atriz, é muito fácil, né, manter um personagem. Esse personagem que eu criei era um personagem que ele era rico, ele era um personagem que comprava o que queria na hora que queria, era um personagem que não tinha controle nenhum sobre nada, que passava uma imagem que não era minha, que era uma imagem de uma menina totalmente confiante de si, que não tinha medo de nada, que, enfim, era o que eu passava para a internet naquela época, até que tudo começou a mudar, né? Essa não era a Dani. Não. Você assumia isso? Tipo, o pessoal, os seus seguidores sabia que tinha um personagem? Não sabia. Ou não, era uma coisa não sabia, era uma pessoal coisa sua, minha. Totalmente minha. Entendi. E por isso que eu acho que até as minhas finanças mudaram a partir do momento que eu comecei o meu processo de autoconhecimento. As pessoas, elas às vezes não entendem muito isso, mas faz sentido pra mim, que é o quê? Quando você começa a se conhecer, entender quem você é, você não precisa provar nada pra ninguém. Você sabe quem você é. E eu senti um desejo muito grande de provar para as pessoas quem eu era, o que eu tinha. Mostrar para os outros. Mostrar para os outros, exatamente. Entendi. Hoje em dia, ninguém sabe quanto eu tenho na minha conta bancária, ninguém sabe quantos imóveis eu tenho, quanto que eu invisto, ninguém sabe. Mas na época eu precisava mostrar. Então era grife para todo lado, era bolsa caríssima que eu comprava toda semana, era joias. E eu gastei muita grana. Muita grana. Como é que você lidou nesse período, ganhando muita grana assim, de uma hora para outra? Gastando. Foi gastando. Você ganhou e gastava, Ganhava e gastava, porque eu não tinha nenhum preparo, eu não sabia o que era aquilo, basicamente, porque eu nunca tinha tido tanto dinheiro na minha conta. E eu pensava, vai vir mais, tá vindo mais, então eu vou gastar, então tá tudo bem. Vai. Só que chega uma hora que parece que... Eu gosto de pensar que a vida da gente é como se fosse um jogo de fases. E a vida vai te apresentando várias fases. Se você não passa daquela fase, você vai sempre repetir aquela fase. E eu fui sendo apresentada por várias coisas. Por exemplo, eu não conseguia mais ser quem eu era. Eu estava perdida em mim e me envolvendo em relacionamentos e situações que eu não precisava estar. Internamente tava tudo confuso. Uhum. E aí veio a pandemia. É uma coisa meio que recente, né? Sim. É muito recente o acontecimento do fato da minha falência. Porque na pandemia, as marcas, elas enxugaram, né? Digamos que antes da pandemia, assim, uns 2 anos antes, eu já tinha me reconhecido, eu já tinha feito terapia, eu já tinha me cuidado, eu já não era mais a personagem. Só Sim. que o dinheiro, ele não aceita desaforo. Tem Ele não aceita desaforo. Aí. Eu só não gastei mais porque o meu pai me ajudou, por exemplo. Ele foi lá e comprou um apartamento pra mim. Ele falou, não, você vai ter que comprar esse apartamento. Porque alguma coisa você tem que ter. Você tá gastando tudo. E entrava aqui e saía aqui ao mesmo tempo. Entendi. E aí, nesse período antes da pandemia, eu já tinha feito minha terapia, eu já tinha me encontrado, mas, igual eu disse, dinheiro não aceita desaforo, né? O que vai, foi, né? Sim. Foi. Essa ostentação toda da Dani era uma estratégia? Pensado ali pra poder... Não, que estratégia, quem me dera. Curtir e mostrar tudo isso, esbanjar Quem todo me esse... dera fosse uma A gente vê alguns estratégia. influenciadores gastando uma grana, mostrando várias coisas de grife e tal. Zero. Não era nada Não era uma disso. estratégia. Muito pelo contrário, não era nem pro meu público que eu queria mostrar tanto, era pras pessoas que estavam à minha volta. Entendeu? Entendi. Quem dera tivesse sido uma estratégia, talvez eu tava mais rica que hoje. Foi zero pensado, foi só no automático mesmo, sabe? Quando você entra ali no... basicamente meio que perdida nas minhas próprias economias, na minha própria cabeça e em tudo. Uhum. E aí você foi indo e fui indo. E aí, até uma hora, eu já tinha me encontrado, feito terapia, igual eu falei. Veio a pandemia.
E na pandemia, as marcas que eu trabalho, todas seguraram dinheiro, porque ninguém sabia como que ia ser o mercado, ninguém sabia o que estava acontecendo, como que ia ser. Foi tenso. Foi tenso. Tenso. Eu paguei uma campanha política pro meu pai, que inclusive perdeu, tadinho do meu pai. Mas tudo mesmo? bem, que ele tava só testando, mas testou com o meu cash. E aí esse dinheiro... E pensa uma campanha política. É barato uma campanha? Eu não faço a mínima ideia, mas eu acho que não é barato. Nem um pouco barato. É caríssimo, é Eita, caríssimo. nós. E aí... Você bancou tudo e... Banquei tudo, mas eu achei que, na verdade... Lascou. Eu achei que ia dar certo, né? Tudo que ia dar certo ali, numa hora tudo ia dar certo. Pensamento positivo sempre. E lá, é. E aí, nisso, eu me vi com 30 mil reais na minha conta pra viver. É uma grana, não é? Ai, nossa... Não, mas era o que eu tinha pra viver. Não tinha uma campanha pra fazer. Eu não gosto que os meus pais trabalhem mais, porque com a condição financeira que eu tinha... Eu não tinha como deixar meu pai e minha mãe trabalhando. A campanha política que eu fiz pro meu pai foi realmente um motivo, um sonho que ele tinha, uma vontade que ele tinha. Eu fui lá e paguei, porque eu até então tinha muita verba para entrar. Só que foi entrando e o tempo foi passando. E os meses foram passando. E a Dani aqui. Tava indo. Gastando tudo. Até que a pandemia veio, tudo fechou, tudo travou, minha cabeça bugou. Eu não sabia se eu pagava o plano de saúde da minha mãe e do meu pai ou se eu pagava o cartão de crédito. Eu tava gravando um filme pra Netflix, dentro da gravação, tendo crise de ansiedade, porque o dinheiro que eu ia receber do filme não ia ajudar praticamente... Ia ajudar, mas não ia ser a salvação do mundo. O que eu ia fazer? Qual que ia ser meu próximo passo? Como que eu ia me reinventar? O engajamento do Instagram tava, assim, caindo aos pedaços. Então, eu tive que sair da minha zona de conforto. Era o que eu tinha que fazer. E, assim, não foi fácil. Não foi fácil. Na verdade, foi assustador. Foi um período que eu tive que me reconectar comigo mesma, que eu tive que me reencontrar, que eu tive que me reinventar, que eu tive que me refazer com 30 mil reais na minha conta. Que era o que eu tinha. E aí... Desculpa a pergunta. Você morava de aluguel nesse período? Não, morava você com os meus pais. Morava com os meus pais ainda. Morava com os pais. Isso. Lá em BH. Lá em Belo Horizonte. Entendi. E aí surgiu um contrato pra mim, que eu não sei se eu posso falar a marca, de cabelo. Surgiu um contrato com a Embeleze, que eles iam me pagar muito bem, um contrato anual. E num momento ali de tentar entender quem eu ia ser, o que eu ia fazer, como que eu ia me reinventar, eu decidi mudar para São Paulo, com um contrato anual. Só que eu ia ficar aqui só 6 meses. Foi o que eu conversei com meu pai. Eu falei, pai, eu vou ficar lá 6 meses, eu quero entender o mercado, eu quero entender como que eu posso mudar. Você tava no caos ainda. Tava no caos, perdidinha da cabeça. Tava assim, ó, sem rumo. Só que com o dinheiro da Embeleze, eu conseguia me manter durante 1 ano. E como eles pagam mensalmente, era como se eu tivesse um salário. Criou um fluxo de pagamento, um fluxo de pagamento que eu não tinha, mas que deu para eu poder... Não, então eu vou mudar para São Paulo, eu vou me reinventar lá. E aí, tudo mudou. Porque, basicamente, como eu disse, eu saí da minha zona de conforto, por isso que eu sempre falo isso para os meus seguidores, que às vezes, carro apertado é que anda. Quando você tá ali, você precisa sair de um lugar que para você era muito confortável morar com os meus pais. Era muito confortável ter a vida que eu tinha, porque eu acordava, eu gastava, eu vivia, eu gastava. Mas quando tudo aconteceu, eu precisei entender e dar valor ao meu trabalho. E dar valor ao que eu ganhava, e dar valor ao que eu tinha. E fazer com que o meu dinheiro trabalhasse ao meu favor também. Então, eu vim para São Paulo. E antes de vir para São Paulo, o senhor Alex é meu empresário. E eu gosto muito de falar sobre ele, porque ele me dá muita clareza de ideias. E tudo que ele fala tem muito poder e muito embasamento e me ajuda muito. Eu virei pro senhor Alex e falei, senhor Alex, vou para São Paulo. Ele virou e falou, eu não concordo. Eu não concordo, eu não acho que você tem que ir, eu não acho, porque eu não sei como que vai ser. Ele sempre teve muito esse receio de São Paulo, pro Rangel e pra mim. E aí eu virei pra ele e falei, olha, senhor Alex, eu vou ter que discordar da sua opinião. É uma decisão e eu vou. E eu consegui, então, recuperar tudo o que eu tinha perdido. Obviamente, se eu tivesse tido cuidado, se eu tivesse tido cabeça, se eu tivesse tido várias outras coisas, eu talvez teria muito mais de 2 imóveis e muito mais. Mas eu acredito que tudo na vida acontece por um motivo. Total. E eu precisava de aprender, de alguma forma. Não foi pelo amor que foi minha mãe e meu pai lá me dando, foi pela dor. Foi
foi tendo que Aquele sofrer. ditado que a água bate ali, que você tem que se levantar, bota um cropped e reage. Eu tive que botar um cropped, eu tive que reagir. Imagino. Nossa, E isso foi, assim, algo muito importante na minha vida financeira, porque me fez ter uma noção de gastos. E hoje em dia eu tenho um salário, que é o salário que eu estipulei para mim mesma. E a outra parte de tudo que eu ganho, eu invisto, eu aplico, eu faço tudo que eu consigo fazer. Né? Eu não aplico em um lugar só também, porque eu acredito que a gente tem que ter vários lugares ali, a gente tem que ter várias noções, igual eu tenho 2 imóveis, eu penso em ter mais, mesmo que investir é melhor, tudo bem. Não, nós vamos... Vamos investir também. Só que você tem que ter outras fontes de renda, você tem que ter outros lugares, porque vai que Total. acontece, sei lá, alguma coisa, não sei. Não, vamos chegar lá, nós vou querer saber dessa parte de investimentos aí da Dani. Ai. Vamos questionar isso daí. Vambora.